Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, então, depois de vocês terem assistido algumas aulas atrás, a aula sobre o pensamento de Sócrates, hoje é dia de pensar, de entender, de visualizar o pensamento de Platão, a obra de Platão. Tranquilo? O capítulo de vocês define a parte de Platão como Platão e a realidade além da física. Mas quem é Platão? Vocês já ouviram esse nome? O que ouviram sobre Platão? Quando a gente para pensar, para tentar compreender, Platão é um dos nomes mais importantes da história da filosofia. Ele foi aluno de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, apesar de não ser o primeiro filósofo. Platão é filho de uma família extremamente rica de Atenas e poderia tranquilamente, como faziam a maioria dos seus compatriotas ricos, poderia escolher estudar com sofistas. Mas Platão escolhe Sócrates. E Sócrates é tão importante na trajetória filosófica de Platão que Platão transforma Sócrates em um personagem presente em praticamente toda a sua obra. Há o nome de Sócrates praticamente em todas as obras que Platão escreveu sobre os mais diversos assuntos. Sobre teoria do conhecimento, que é a forma como os seres humanos aprendem, sobre ética, sobre política, sobre o belo, sobre justiça. Todos esses conceitos tratados na obra de Platão aparecem, de certa forma, o nome de Sócrates. E aí Platão é esse sujeito que estudou com Sócrates, que aprendeu, absorveu muito da filosofia socrática, mas, como todo bom aluno, como todo bom discípulo, foi além do que o mestre propunha. Deu um passo adiante da filosofia socrática. E é exatamente isso, o pensamento platônico, que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos nessa? Então, a investigação da verdadeira realidade. Vamos lá. Platão dizia que os filósofos naturalistas, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Leucipo, Demócrito, entre outros, e aí vocês se lembram porque eles são chamados de naturalistas? Porque estudavam os fenômenos da natureza, tinham empreendido a primeira navegação. Esses marujos investigaram a natureza e elegeram uma matéria primordial como a origem de todas as coisas. O que é que Platão vai chamar de primeira navegação? É a investigação dos fenômenos naturais, principalmente a partir da observação. Então, os filósofos pré-socráticos observavam a realidade e tentavam, a partir dessa observação, formular teorias para explicar essa realidade. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Mas, segundo o filósofo, eles falharam, pois não deram uma explicação convincente sobre a realidade. Por isso, Platão realizou uma segunda navegação, quer dizer, outro tipo de investigação. E aqui eu preciso que você preste muita atenção. Por quê? Porque quando a gente diz um outro tipo de investigação, é porque Platão não ficou restrito, ele não ficou apenas nessa realidade que nós constatamos a partir dos 5 sentidos: tato, paladar, audição, visão e olfato. Para além desses 5 sentidos, Platão fez uma investigação ainda mais profunda. Uma investigação que tenta abarcar
ou seja, que tenta dar conta, que tenta alcançar o abstrato. E como vocês bem sabem, o abstrato é aquilo que não é palpável, aquilo que não pode ser tocado, aquilo que não é concreto. É exatamente a partir dessa outra investigação, essa investigação mais profunda, que Platão vai desenvolver uma de suas principais teorias, que é a separação da realidade em duas: o mundo das ideias e o mundo da matéria. E aí eu avanço para os próximos slides para explicar da maneira mais simples possível para vocês essa teoria. Bom, a realidade além da física. Para Platão, existe à nossa volta uma realidade visível ou sensível que pode ser tocada, cheirada, vista, isto é, que pode ser percebida fisicamente por meio dos órgãos do sentido. Foi o que eu acabei de dizer para você. Deixa eu pegar uma caneta. O que é isso? Uma caneta. Todos vocês sabem o que é uma caneta. Uma caneta tem cheiro? Tem. Tem o cheiro da tinta. E se eu destampar essa caneta e cheirar a ponta dela, eu vou ser capaz de perceber através do olfato que ela existe. Se eu pego essa caneta e bato sobre uma superfície qualquer, batendo sobre o meu relógio, eu sou capaz de perceber através da audição que ela existe. Se eu a observo, eu sou capaz de perceber através da visão que ela existe. Se eu a toco, eu sou capaz de perceber através do tato que ela existe. E óbvio que eu nunca comi caneta, então não sei que gosto caneta tem, mas se eu der uma mordida, provavelmente vou sentir o gosto do plástico. Ou se atingir a tinta, a da tinta. O que é que eu quero que vocês entendam com isso? Eu preciso que vocês entendam que Platão está nos convidando a perceber que existe um mundo, existe uma realidade que nos cerca e que pode ser percebido pelos 5 sentidos. Mas, vamos lá. Tudo que você pode tocar faz parte dessa realidade, pois tem existência física, material. Exatamente o que eu acabei de explicar para você. Para o filósofo, além da realidade física, existiria outra. Ela seria algo a mais, que nossos sentidos não poderiam perceber. Olha como vai ficando interessante. Platão está nos convidando a pensar o seguinte: para além dessa realidade da qual eu faço parte, da qual você faz parte, da qual tudo o que nós conhecemos faz parte, existe uma realidade além. Existe uma realidade que não é percebida por esses 5 sentidos. E você deve estar se perguntando, que realidade é essa, Theo? Mas vamos lá, vamos explicar. Platão acreditava que essa outra realidade só poderia ser atingida ou compreendida por meio do pensamento, da razão, ou seja, por meio da inteligência. Para Platão, existe uma realidade suprassensível, isto é, que estaria além dos sentidos. Essa realidade seria inteligível, quer dizer, só poderia ser compreendida por meio da inteligência. Te explico. Para Platão, esse mundo que nós percebemos através dos 5 sentidos humanos, ele é uma realidade em permanente mutação, em permanente mudança. Aqui eu abro um parêntese para você lembrar de um pensador que você já estudou, Heráclito de Éfeso. Lembra? Quando a gente estava estudando Heráclito de Éfeso, Heráclito dizia que tudo é movimento, que tudo está em permanente transformação. Inclusive, vocês se recordam muito bem de uma frase clássica de Heráclito que diz que nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio. Nem o homem é o mesmo, nem o rio será o mesmo, da segunda vez que o homem adentrar. Platão olha para esse passado recente lá para ele, na época dele, e diz: olha, Heráclito está correto.
Mas Heráclito só observou o mundo sensível, o mundo material, esse mundo em permanente mudança. Aí, outro parêntese. Vocês lembram de Parmênides? Parmênides disse: o ser é, sendo, ele não pode não ser. Ao dizer isso, Parmênides estava dizendo que as coisas não mudam, que as coisas são eternas, imutáveis, perfeitas. E Platão olha, inclusive Platão chamava Parmênides de o grande Parmênides. Platão olha e diz: Parmênides está certo. Você deve estar se perguntando agora, até eu buguei. Como assim? Heráclito está certo ao dizer que tudo é movimento. E Platão também diz que Parmênides está certo ao dizer que tudo é estático, tudo é eterno, tudo é imutável. Não é uma contradição? Sim, se nós estivéssemos falando da mesma realidade. Mas Platão separa, lembra? Platão vai dizer que o mundo que Heráclito faz menção, que Heráclito diz que tudo muda, é o mundo que nós percebemos através dos 5 sentidos humanos. E o mundo que Parmênides diz que é eterno, que é imutável, que é perfeito, é o mundo das ideias. E esse mundo das ideias, esse mundo suprassensível, ou seja, além do mundo sensível, é um mundo que só pode ser acessado, só pode ser alcançado através da razão, através da nossa capacidade de refletir, de pensar. Tá claro até aqui? Se restar alguma dúvida até esse ponto, anota no caderno a sua dúvida para você não esquecer. E aí, no momento de tirar as dúvidas lá na live, a gente sana essa dúvida. Eu preciso que você entenda muito. Por quê? Porque você vai usar esse pensamento, esse conhecimento ao longo de toda a sua trajetória até a universidade. Então eu preciso que você entenda. Ok. Mas, Theo, como é que Platão explica essa realidade e a mudança de perspectiva desse mundo sensível, percebido pelos sentidos, para o mundo inteligível? Ele usa uma alegoria ou um mito para contar uma história fácil de compreender, para tentar tornar mais simples o entendimento desse conceito dele. Ele vai criar a alegoria da caverna, que está em um dos seus livros mais importantes, está lá no livro 7º da República. Lembrem-se, a República. Nesse livro, Platão vai, nesse capítulo 7, no livro 7 da República, ele vai contar a alegoria da caverna. Então preste atenção porque ela é bem interessante e ela abre algumas possibilidades para interpretação. Para Platão, havia um grupo de pessoas acorrentadas pelos pés, pelas mãos e pelo pescoço, sentados no fundo de uma caverna desde o seu nascimento. Essas pessoas nasceram e foram aprisionadas ali e passaram toda a sua existência como prisioneiros. Elas nunca saíram da caverna. Logo atrás delas havia uma espécie de muro a meia altura. E esse muro impedia que, se eles se virassem, pudessem ver a saída da caverna. Logo acima do muro, sombras eram projetadas. Que sombras? Havia uma fogueira que era constantemente abastecida de lenha, logo atrás do muro, alguns metros distantes do muro, e havia também a porta da caverna, por onde naturalmente entrava a luz do dia. O que é interessante é que, como esses sujeitos eles nunca tinham saído da caverna, tudo o que passava pela frente da caverna ou pela frente da fogueira projetava sombras na parte alta da caverna, próximo do teto. E esses prisioneiros acreditavam que tudo o que passava ali através das sombras era a
a realidade. Como eles só conheciam aquilo tudo era a realidade deles. Toda a verdade que eles acreditavam era fruto de uma ilusão. Mas eles não sabiam. Um belo dia, um desses sujeitos escapa. Ele consegue, por algum motivo, se soltar dos grilhões, das correntes, e ele sai, passa pela fogueira e se dirige à porta da caverna. Ao chegar na porta da caverna, ele fica cego temporariamente. Por quê? Porque como ele estava num lugar muito escuro, ao sair para o claro, a luz do sol acaba cegando ele momentaneamente. Depois de alguns minutos, ele consegue ali abrir os olhos. E ao abrir os olhos, ele constata tudo o que existia fora da caverna. As árvores, os pássaros, as pedras, um lago próximo, outras pessoas. E ele percebe que tudo que ele achava que era a realidade, que estava lá dentro, era uma grande ilusão provocada pelas sombras. E que a verdadeira realidade estava fora da caverna. Ele volta, desesperado, para a caverna, na tentativa de contar isso para os colegas que estão aprisionados ainda, libertá-los e fazer com que eles também usufruam dessa nova verdade, desse novo conhecimento. No entanto, ele é primeiro agredido, mas ao insistir com essa história, ele é morto. As pessoas não querem saber a verdade. Na alegoria da caverna, Platão nos faz refletir que quem é o sujeito que sai da caverna pela primeira vez? É o filósofo. E ao se deparar com a luz do conhecimento, representada pelo sol, ele volta para tentar iluminar o resto do mundo dele, que são os colegas que estavam presos com ele. Mas esses colegas preferiam viver na escuridão, na ignorância, de não saber, de não conhecer a realidade como ela de fato é. Preferiram viver na ilusão que as sombras provocavam. Então, por isso que na maioria das vezes o filósofo é rechaçado, o filósofo é marginalizado, o filósofo é deixado de lado. Porque as pessoas preferem viver uma ilusão de felicidade do que pagar o alto preço para conquistar uma felicidade que seja real. Essa alegoria, ela nos convida a pensar a teoria das ideias de Platão. Por quê? Porque, para Platão, o mundo da matéria é o mundo da superfície, é o mundo raso. O mundo das ideias é um mundo profundo, que precisa de dedicação, de investimento de tempo, de compromisso. Vou te dar um exemplo simples de compreender para a gente avançar para o próximo slide. Imagina o seguinte, imagina que eu diga para você, pão vai bem com ovo frito, um exemplo. Aí você chega em casa, pede para alguém preparar um pão com ovo frito, a pessoa vai lá, pega uma manteiga ou um óleo ou uma banha, o que for, põe para aquecer, depois põe o ovo para fritar. Põe num pão, te dá e você come. Mas você disse, tá bom. Essa pessoa, ela usou do conhecimento superficial que ela tem de culinária para fazer um pão com ovo simples para você. Agora imagine que alguém passou uma vida inteira estudando culinária. Ela estudou o impacto que cada tempero tem no sabor de diversas comidas. Ela estudou o impacto que a temperatura, o fogo no caso, tem sobre a comida que está sendo preparada. O tempo que essa comida fica exposta ao fogo, cada um dos tempos gera um sabor diferente. Ela sabe que ela pode misturar elementos, temperos doces e salgados para gerar outros sabores. Ela sabe o queijo exato que ela poderia misturar ali, ela sabe cada um dos ingredientes possíveis para tornar o pão com ovo uma experiência inimaginável. E aí você chega em casa e ela está lá, essa pessoa. E você diz, eu estou morrendo de vontade de comer um pão com ovo. E ela vai lá, prepara a panela na temperatura exata,
programa o tempo para o momento exato, separa uma quantidade específica de temperos, põe o ovo para iniciar o processo de fritura, acrescenta ali todos esses temperos que ela estudou ao longo de muitos anos de dedicação à culinária, tira o ovo do fogo antes mesmo que a gema endureça e põe dentro do pão. Rala um tipo específico de queijo que vai harmonizar perfeitamente bem com o ovo que ela acabou de colocar dentro do pão. Te entrega. Você está com fome, pega esse pão e dá a primeira mordida. Provavelmente você viverá uma experiência gastronômica única. Ficou com água na boca, né? Eu também. Por que eu citei esse exemplo? Porque para Platão, o sujeito que fez o pão com ovo e sal ali, rapidinho, ele está na superfície. Ele sabe o básico, ele sabe o que captou através dos 5 sentidos, rápido, raso, superficial. O sujeito que dedicou uma vida a conhecer cada um dos elementos que compõem aquela realidade culinária, ele não ficou na superfície, ele mergulhou. E ao mergulhar, ele passou a ter um conhecimento muito mais amplo e muito mais profundo do que o sujeito que não o fez, que não mergulhou. Então, para Platão, o mundo sensível, o mundo da matéria, é o mundo da superfície, onde as coisas são falhas. O mundo das ideias é o mundo perfeito, imutável, onde existe uma ideia para cada coisa que existe na realidade. Tá claro aqui, a partir do exemplo? Eu vou avançar e aí eu vou acrescentando outros exemplos para facilitar a compreensão. Vamos adiante. A realidade visível e a realidade inteligível. Primeiro ponto. O que Platão chama de mundo da matéria também vai aparecer em alguns livros e algumas provas como o mundo visível ou o mundo dos sentidos ou realidade visível. O que Platão chama de mundo das ideias também pode aparecer em livros e questões como mundo inteligível ou como mundo das formas perfeitas. Tranquilo? Guardem isso na memória. Importantíssimo. Segundo Platão, existem duas realidades. A visível, que eu percebo através dos 5 sentidos humanos, e a inteligível, que eu percebo através da minha razão, da minha capacidade de pensar. Ele acreditava que as coisas existentes no mundo visível seriam cópias de modelos ou formas ideais existentes no mundo inteligível. Essa parte da teoria platônica costuma ser chamada de teoria das ideias ou teoria das formas. A cópia nunca é perfeita. Vamos lá que eu te explico. Vou te convidar agora para mais 2 exemplos. Para Platão, tudo o que existe no mundo das ideias é uma ideia para cada coisa que há. Então vamos supor que no mundo existe uma infinidade de coisas. Então existe uma ideia perfeita, imutável, eterna para essas coisas. Só que não uma para cada. Vamos lá que eu te explico. Imagina o seguinte, pense num cavalo. A gente sabe que existem diversas raças de cavalo. A gente sabe que existem cavalos de várias cores, mesmo dentro das mesmas raças. Existem cavalos mais altos, mais baixos, mais magros, mais gordinhos, mais rápidos, mais lentos. Existe uma variedade muito grande de cavalos. Para Platão, existe uma ideia perfeita, imutável, eterna de cavalo no mundo das ideias. E todos os cavalos que existem aqui no mundo material, no mundo sensível, são cópias imperfeitas do mundo das ideias, do cavalo do mundo das ideias. Vou usar um exemplo bem bacana que você vai achar fácil para compreender isso melhor ainda. Existe uma ideia de cachorro. Pronto. Uma ideia de cachorro. Se você pegar um filhote recém-nascido de um dog alemão, se você não conhece o dog alemão, dá uma googada aí para ver. Se você pegar o dog alemão, que é considerado o maior cachorro do mundo,
Ele chega aí a 2 metros e pouco e chega a pesar mais de 100 quilos. Se você pegar um filhote recém-nascido de um dog alemão e um filhote recém-nascido de um pinche e botar um do lado do outro, eles não parecem cães. O dog alemão parece um cachorro porque ele já nasce relativamente grande. Mas o filhote do pinche parece muito mais um rato. No entanto, os dois são cachorros. Logo, existe uma ideia de cachorro, uma ideia perfeita de cachorro. Mas aqui, no mundo da matéria, como as coisas não são perfeitas, são cópias imperfeitas, a gente tem essa variação em que um dog alemão é um cachorro gigantesco de mais de 100 quilos e um pinche é um cachorro minúsculo. Alguns pinches, o zero, por exemplo, cabe na mão. Depende apenas do tamanho da mão. Tá claro? Então eu vou adiante. Para ele, existem modelos invisíveis, que o filósofo chama de formas ou ideias. Você não consegue enxergar uma ideia. Você pensa na ideia, você pode refletir sobre a ideia, mas você não consegue vê-la, ouvi-la, cheirá-la, tocá-la, sentir seu gosto. Não. Também existem as cópias imperfeitas desse modelo, que seriam coisas visíveis. Por exemplo, existem cavalos que nós vemos na realidade visível e a forma de cavalo existente na realidade inteligível, que foi o que eu acabei de te explicar. Platão também definia que as coisas da realidade visível se transformam. Aqui é si, esse ser foi o erro de digitação. Elas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Em outras palavras, estão em constante mudança, como afirma Heráclito. As formas da realidade inteligível, porém, se mantêm sempre da mesma maneira. Elas são eternas e imutáveis, como defendia Parmênides. Tá claro? Conseguiu entender tudo isso? Depois, quando a gente chegar um pouquinho mais à frente aqui, você vai dizer, caramba, é muito massa isso. Calma, a gente chega lá. O mundo das aparências e o mundo das essências. Para Platão, o mundo visível era o mundo das aparências e o mundo inteligível era o mundo das essências. Vamos lá, eu te explico. Para Platão, o mundo material, o mundo sensível, ele nos engana o tempo todo. E você deve dizer, ué, Theo, e é fato isso? Sim. Te dou 2 exemplos práticos para você constatar. Você já passou pela experiência de estar caminhando na rua e ter a impressão que alguém gritou seu nome? Você vira, procura alguém que possivelmente teria te gritado e não encontra ninguém. E você fica com aquela impressão forte de que alguém te chamou, mas não há ninguém ali. Para Platão, o sentido da audição nos enganando. Quando você está viajando de carro, próximo ali do horário de meio-dia, num dia muito quente, é natural que quando você olhe para frente, você veja ondas de calor próximas da pista que criam a sensação visual de que a pista está molhada, de que há água sobre a pista. No entanto, quando você se aproxima do carro, com o carro daquele lugar, você percebe que não, que a pista está seca. O que é aquilo? Aquilo é o que a gente chama de ilusão de ótica. Que o fato da temperatura estar muito elevada próximo do asfalto cria pequenas ondas de calor que se tornam visíveis ao olho humano e criam a ilusão de água na pista. Mas ao nos aproximarmos, mudamos o ângulo de observação e não percebemos mais essas ondas. Por isso não existe, a gente não vê água na pista quando se aproxima. O que é isso? Para Platão, os olhos nos enganaram. O sentido da visão criou uma ilusão, aceitou uma ilusão que não existia. Bom, logo, para Platão, se os sentidos podem nos enganar, eles não merecem confiança. Olha que legal. Se eles nos enganam, eles não merecem confiança. Outro exemplo, se você pegar um gelo, fechar os olhos e colocar na pele,
sem saber que é um gelo. Pedir para alguém colocar um gelo na sua pele sem que você saiba que é um gelo. Sei lá, pede para alguém, olha, conta a experiência e no outro momento a pessoa vem sem que você se lembre e veda teus olhos e põe gelo. O gelo queima. Ele cria a sensação de queimadura tanto quanto um objeto quente. No entanto, é um objeto gelado. Percebe como o tato nesse sentido nos engana? Então, para Platão, se nos enganou uma vez, provavelmente vai continuar nos enganando. Então não merece confiança. Assim, Platão criou uma explicação da realidade dividindo-a em duas. Uma seria a realidade aparente, com a qual entramos em contato por meio dos órgãos dos sentidos, como eu já expliquei. A outra realidade seria a das essências, que só poderia ser atingida pela inteligência. Realidade na qual não existia movimento nem multiplicidade, e sim perfeição. Na realidade inteligível, ou seja, no mundo das ideias, estariam as verdades absolutas que Sócrates defendia e procurava. Para Platão, apenas no lugar, no espaço que nós somos capazes de acessar com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de pensar, com a nossa capacidade de refletir, só nele é que está a verdade absoluta, a ideia de verdade. Tá claro até aqui? Então eu vou adiante. E aí, a descoberta do mundo inteligível. Platão se concentrou na tentativa de encontrar algo além da matéria sensível, que está em constante mudança. Motivo pelo qual ela não permitia conhecer a essência das coisas. O conhecimento adquirido por meio dos órgãos do sentido seria um conhecimento enganoso. Acabei de explicar isso para você. Restou alguma dúvida? Então Platão está dizendo, olha, o mundo da matéria nos engana, e se nos engana não merece confiança. Apenas o mundo inteligível, o mundo das ideias, que é confiável. Por quê? Porque eu acesso através da minha capacidade de pensar. Tranquilo? Vamos adiante. Não, o capítulo vem até aqui. Bom, agora eu vou te dar alguns pontos para você amparar o seu conhecimento captado até aqui. Perceba o seguinte, quando Platão divide a realidade em duas, ele não pegou, galera, o mundo mesmo, e dividiu em dois pedaços. E chamou um pedaço de mundo das ideias e um outro pedaço do mundo da matéria. Não. É uma forma que Platão criou para nos mostrar como os seres humanos aprendem. Isso está inserido dentro do contexto da teoria do conhecimento, que é uma área de estudo da filosofia. Vocês vão entender isso fácil com uma situação que eu vou explicar agora. Percebam o seguinte, se eu disser para vocês ficarem apenas com esse conteúdo que a gente viu, com essa aula, assistindo apenas uma vez, você vai ouvir tudo o que eu disse, vai guardar uma parte disso na memória e vai lembrar disso, sei lá, por uma semana, 2 semanas. Daqui a um mês, se eu te perguntar detalhes dessa aula, você vai lembrar pouquíssimas informações. Para Platão, você estaria então aí, na superfície, bem na superfície. Mas, se, diferente do exemplo anterior, você assistisse a essa aula uma vez, terminasse de assistir a aula, sentasse, lesse o capítulo inteiro sobre Platão, respondesse as atividades sobre Platão e fosse descansar. No dia seguinte, você entraria, sei lá, no Google, procuraria outras ideias, outras informações sobre Platão. Voltaria a assistir essa aula, procuraria alguma outra aula na internet, leria o capítulo novamente. E aí você iria, sei lá, depois de um dia de estudos, dormir. No terceiro dia,
você se vira para o seu pai e diz: pai, eu queria muito ler um livro do Platão, A República. Seu pai vai, compra o livro, mas enquanto você espera o livro chegar, você pega um PDF e começa a ler. E não entende o significado de uma palavra, vai no dicionário, toma nota do que ela significa, não entende uma outra palavra, vai lá também, lê o livro, não entendeu um parágrafo, volta, lê 1, 2, 3, 4 vezes, pausa um pouquinho, para pensar sobre o que leu. Quem vai ter mais conhecimento? O sujeito que assistiu apenas a aula e não fez mais nada? Ou o sujeito que leu, assistiu a aula, procurou livros de Platão, assistiu outras aulas, buscou outros conhecimentos sobre Platão? Óbvio que quem vai deter um conhecimento maior é aquele que se dedicou mais a buscar esse conhecimento. Logo, quem vai aprofundar mais esse conhecimento é o sujeito que se dedicou mais. Platão está nos colocando diante de como nós construímos conhecimento. Na medida que mantemos um contato mais próximo com o que nos foi ensinado, na medida que buscamos mais e mais e mais sobre o que nos foi ensinado, tendemos a construir um conhecimento muito mais robusto, muito mais significativo, muito mais seguro sobre aquela realidade que nos foi ensinada. Diferente de quem só leu ou só viu a aula rapidamente ali uma única vez. Tá claro? Então, eu solicito que vocês respondam as atividades acerca de Platão. Eu vou deixar lá também no Google Class para vocês visualizarem e responderem. Mas, se ficar alguma dúvida, anotem no caderno e na próxima live eu tiro essas dúvidas. Se não puderem esperar pela próxima live, podem me mandar um zap, que assim que eu visualizar, eu gravo um áudio e envio para você. Mais um forte abraço, galera, e tchau, tchau.